Eu me voltarei nesta noite para o livro de Gênesis, o capítulo de número 3. O livro de Gênesis, o capítulo de número 3, este versículo de número 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Bem, o título desta mensagem nesta noite é Paraíso Perdido e Paraíso Restaurado. Bem, queridos, quando alguém é tomado por um senso de curiosidade sobre algo em sua volta, como um costume, um objeto, uma moda, a atitude natural é procurar saber a razão disto. E assim um inquérito é feito sobre as origens, como isso veio a acontecer, porque tal evento veio a se suceder, porque isso é assim como é. E todos nós, em intensidades diferentes, temos na verdade esse desejo de compreender as coisas em nossa volta. Há um senso que é mais do que uma curiosidade, mas um desejo por sentido e compreensão e a razão do porquê as coisas são como são, acontecem como acontecem e porque elas estão em nossa volta como estão. E esse interesse humano em saber o porquê, o como, o para quê das coisas é algo tão antigo, sempre esteve com o ser humano, que uma das matérias mais antigas da humanidade é a história. É porque na história nós nos voltamos para procurar a razão do porquê as coisas são como são no presente. É através da história que nós buscamos entender o presente. A história é exatamente para isso, não para compreender o passado, mas para compreender o presente, como as coisas vieram a ser o que elas são hoje. Assim nós voltamos um pouco estudando as coisas anteriores para entender por que nós falamos a língua que falamos, por que nós construímos como construímos, nos vestimos como nos vestimos, agimos da maneira que agimos. Nós queremos saber a resposta e assim nós voltamos no tempo, no passado, para descobrir essas coisas, como elas vieram a ser, como ser. O que aconteceu, o que levou as coisas a serem o que elas são hoje e por que nós nos comportamos dessa maneira. E assim, para nós conhecermos essas coisas e voltarmos um pouco ao passado, se assim possível há uma coisa muito importante. Ao voltarmos na história, nós desejamos conhecer a origem das coisas e saber como as coisas eram no início e o que levou à mudança, à transformação, ao ponto de gerar o que nós temos em nossa volta. As origens. E de modo a chegar à origem de alguma coisa, nós precisamos, obviamente, de uma fonte, de algum material, de alguma informação. Nós não podemos entrar numa máquina do tempo e voltar ao passado. Assim nós dependemos de informação hoje a respeito da origem das coisas, de modo a descobrir como elas eram no passado, porque elas mudaram e como nós chegamos ao presente que nos encontramos. Mas quando nós nos referimos a perguntas que nós fazemos, questões, curiosidades, bem, nós não estamos pensando aqui apenas a respeito das coisas de sua menor importância desta vida. Quais são as grandes perguntas que nos inquietam a cada dia? Quais são aquelas grandes questões e questionamentos que nos seguem ao longo de toda a vida e que parece que a nossa vida, de fato, é em busca da resposta para essas perguntas? Quando nós deixamos a infância e começamos a ver a vida em nossa volta como ela é, o mundo em nossa volta, certas questões começam a se levantar dentro de nós. Nós descobrimos que há algo errado no mundo, que o mundo não é aquilo que nós esperávamos que ele fosse, que alguma coisa parece ter dado errado, que aquilo que nós gostaríamos que o mundo e as pessoas e as sociedades fossem, na verdade não é. O mundo parece estar muito aquém daquilo que nós desejamos, não é? Algo não parece ter dado certo, está algo faltando, algo deu errado em algum momento. Porque há tanta miséria, porque há tantas catástrofes naturais, humanas, porque há tantos crimes, enfermidades, tantas separações, tantos conflitos, porque há um senso de culpa dentro de nós, um senso de vazio, porque há uma insatisfação. Então o estigma da morte toda a vida parece ser uma luta contra a morte a cada dia. Por que dessas coisas? Porque há dentro de nós faculdades tão grandes, tão profundas como a razão, como a língua, a capacidade de compreender, de se comunicar, de construir coisas tão belas e ao mesmo tempo essa capacidade de destruir e arrasar e matar e separar. Por que desse paradoxo humano? O que aconteceu? O que deu errado? Porque um mundo criado por um Deus tão bom
e tão poderoso, é um mundo tão caótico, tão estranho tantas vezes. Para respondermos essas perguntas, nós precisamos também voltar às origens e saber como era o ser humano no seu início e o que deu errado, o que levou a essa condição, esse estado, e de modo a responder essas perguntas mais importantes e voltarmos à origem. Nós não temos uma máquina do tempo, mas nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. E eu estou dizendo tudo isso para que você perceba quão vital é a Bíblia, quão necessário é a Bíblia quando nós nos deparamos com as perguntas mais importantes da vida. A Bíblia é quem responde essas perguntas. É na Bíblia que o ser humano deve se voltar para encontrar a resposta exata, clara e satisfatória dessas perguntas mais importantes que consomem a nossa alma muitas vezes. É nesse livro divino que nós temos uma descrição extraordinária sobre a personalidade humana, sobre a história humana e assim sobre a condição presente, atual do ser humano. Por que o mundo está como está? Por que dessa contradição que nós vemos na televisão o tempo todo? O ser humano criado à imagem de Deus e ao mesmo tempo tão distante de Deus, mais parecido com um animal do que algo de um ser divino dentro de si. Em toda a literatura disponível em nossa volta, a Bíblia é esse único registro lógico, claro, que faz sentido e, além de tudo, está de acordo com a realidade que nos cerca. A explicação que nós encontramos nessas páginas é a única explicação plausível, crível e verdadeira sobre a realidade que nós temos em volta. Coloque esse livro de lado, coloque esse livro em segundo plano e você está à mercê das opiniões e da imaginação humana e nada mais para responder às questões mais importantes da vida. A Bíblia é apresentada, ou nos apresenta, melhor dizendo, o registro da queda do ser humano, da sua posição gloriosa e elevada no início, para um homem vagante sobre a face da terra, a queda do homem no pecado. E essa é a única explicação possível que está de acordo com a realidade que nos cerca a cada dia, que o ser humano um dia, embora criado à imagem e semelhança de Deus, tenha se tornado quase um animal vagando sobre a face da terra. É na palavra de Deus que nós encontramos isso. Você não encontrará isso em outra literatura humana. Somente esse registro diante de nós explica a presença do mal em um mundo feito por um Deus bondoso e perfeito. A pergunta que é feita a todo momento por pessoas que não conhecem a Bíblia é essa: se Deus é perfeito, se Ele é tão bondoso, se Ele é um Deus de amor e de misericórdia, por que tanta imperfeição, maldade, miséria e destruição neste mundo de Deus? Não é isso que nós ouvimos a todo tempo na televisão, não é isso que está por trás das músicas, não é isso que passa na mente de tantas pessoas que não conhecem a Bíblia. E a resposta a esta pergunta está exatamente aqui. Embora Deus tenha criado o homem em perfeição, este mundo perfeito, algo aconteceu. Ele não era assim no início. E a realidade que nós vemos no presente nunca foi assim, mas algo aconteceu no início. Essa é a única explicação adequada para a existência do mal, ou falando em termos mais simples, para a presença do pecado em toda parte, já que o pecado, ou o mal, é nada mais do que o resultado do pecado, da quebra das leis de Deus. Porque o pecado se encontra em todo ser humano, porque o pecado mostra seus resultados devastadores em toda parte, porque não existe um ser humano na face da terra, seja entre os Yanomamis, os ingleses, os russos, que não possua pecado e que não vive em pecado. Por que essa razão que nenhum ser humano não cometa pecado, queridos? Porque não há nenhuma civilização, ou cultura, ou família, onde esta enfermidade do pecado não tenha se manifestado, porque o pecado está presente em toda parte. A razão e a explicação da palavra de Deus é que o pecado um dia entrou no mundo, mas ele não esteve ali. Assim você rejeita essa explicação divina nas páginas da Escritura, então você não tem nenhuma resposta satisfatória a essa grande pergunta que nós levantamos a todo momento. Você aceita essa explicação, esse registro, e você entende então que o pecado é universal, porque todos nós compartilhamos de um mesmo ancestral, Adão e Eva, e assim a Bíblia é verdadeira quando ela diz que em Adão todos nós pecamos. É por isso que todos são pecadores. Somente o registro de Deus em sua palavra explica o mistério da morte, que através de um homem só, apenas, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado assim a morte passou para todos os homens, porque todos os homens pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12.
É somente nas Escrituras que nós encontramos um registro claro, correto e crível a respeito dessas questões. E é para a palavra de Deus que nós nos voltamos nesse momento para Gênesis capítulo 3. Nesse capítulo 3 de Gênesis, nós temos aqui a chave para a compreensão de todas essas perguntas, da guerra, da crueldade, da hostilidade, do egocentrismo. Aqui está a chave para entender um dos maiores mistérios em todas as sociedades. O mistério do porquê as pessoas em geral, em toda parte, são tão antagonistas contra Deus, porque o ser humano parece se esconder de Deus e fugir da presença de Deus. Está aqui registrado nesse único capítulo 3. Nós lemos que o Senhor Deus aqui tomara o homem que havia criado e o colocou no mundo que havia criado para cuidar deste mundo. Você encontra isso no versículo 15 do capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Em seguida nós lemos que lhe foi dado um comando, um único comando lhe foi dado, no versículo 16 a 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. O que exatamente foi essa fruta do conhecimento do bem e do mal? Deixa-me explicar isso, porque isso é muito importante. Não era uma maçã. Essa ideia da maçã vem da mitologia grega, nós sabemos, e de alguma maneira se envolveu pela Idade Média nas crenças cristãs, católicas. Não era uma maçã. Esse fruto, nós não sabemos que tipo de fruto era. Era na verdade um símbolo que representava um mundo alternativo que Adão não deveria buscar, onde valores, experiências contrárias a Deus e a sua lei, contrárias aos padrões de Deus, poderiam ser experimentados e induzidos. Essa fruta representava exatamente isso. Deus havia comprimido toda a sua lei e os seus mandamentos morais nesse comando de não comer nem tocar nesta fruta do bem e do mal. Ali estava um dever muito simples, e o dever era exatamente esse: não escolha conhecer o que seria a vida sem Deus. Era isso que está por trás desse comando de não tocar e não comer da árvore do bem e do mal. Não havia nada de místico, não havia nada de especial em termos físicos naquela árvore. O valor era o comando. Havia diante de Adão e Eva uma prova, um teste. Aqueles nossos primeiros pais foram criados em liberdade de escolha, com livre-arbítrio no início, com a capacidade intelectual muito grande, no meio à felicidade, e diante deles foi colocado um único requerimento, um único comando, um único dever: o dever de confiar e obedecer a Deus e nunca tomar do fruto da árvore da vida. Era um teste porque eles ainda possuíam a capacidade de escolha, de obediência. A capacidade de obedecer ou de rejeitar a Deus eles possuíam naquele momento, e assim eles deveriam escolher livremente obedecer ao Senhor e amá-lo e honrá-lo. Por quê, amigos? Porque Deus não criou robôs nem fantoches no início, programados para amá-lo e servi-lo. Ele criou seres humanos com almas eternas, com arbítrio, para então escolhê-lo, amá-lo e obedecê-lo. E diante dele estava esse teste. Nós não sabemos por quanto tempo esse teste, essa árvore estaria ali. Provavelmente não para sempre, porque um teste não dura para sempre. Por um tempo perfeito, nós não sabemos por quanto tempo, para que fosse demonstrada a obediência daquele primeiro homem e daquela mulher. Então, passando nesse teste, isto é, mostrando a sua obediência a Deus e amor, eles gozariam da vida eterna, poderiam comer da árvore da vida e permanecer na presença do Senhor para sempre. Esse mundo sem Deus ainda não existia. Mas no momento exato em que Adão e Eva exercitaram a sua liberdade de escolha e estenderam a sua mão para a desobediência, então um novo mundo passou a existir em volta deles. Um mundo de antivalores morais, um mundo onde todo o oposto da beleza, da retidão, da justiça e da pureza da vida passou a existir. Um mundo de miséria, um mundo de caos, um mundo de separação, um mundo de dor. Esse teste não estaria ali para sempre. Mas quanto tempo passou Adão e Eva no paraíso?
Por quanto tempo aquele teste esteve diante deles, nós não sabemos. Alguns comentadores chegam ao ponto de dizer que eles passaram meramente um dia ali. Não sabemos. Não podemos especular a respeito disso. Um dia apenas no paraíso, antes da queda. Nós lemos que aquele ambiente no qual Deus colocou o homem e a mulher é um ambiente de perfeição, chamado de um jardim plantado por Deus. Quão belo, quão colorido, quão tremendo contemplar aquele lugar. Era um lugar de perfeição, um ambiente cheio de pureza, de felicidade, um ambiente onde havia comunhão entre o homem com Deus, ao ponto de poder ouvir a sua voz ao final de cada dia. O primeiro casal desfrutava de uma harmonia, de relacionamento perfeito, não havia nenhuma discórdia entre eles, não havia nenhuma divisão de opiniões. Eles experimentaram toda a sensação pura e prazerosa que o ser humano conhece, em um ambiente perfeito, com corpos perfeitos, onde não havia enfermidade, nem doença, nem dor. Era um paraíso sem pecado, era um paraíso onde não havia feridas, nem traições, nem dor, nem desapontamento, nem medo, nem morte, onde não havia nenhum cansaço, mas somente força, vigor físico e intelectual ilimitado. Um lugar onde nada morria nem se deteriorava. Todavia, foi num cenário como esse, queridos, que a maior traição imaginável tomou lugar quando o homem traiu seu Criador e se rebelou contra ele. E toda a harmonia, e toda a paz, e toda a segurança, e toda a beleza, e tudo aquilo que o cercava, de repente começou a murchar, e a se esvair, e a fugir deles. Tudo foi substituído por aquilo que nós vemos em nossa volta agora. E essa é a resposta da palavra de Deus para o nosso presente, para a sociedade à nossa volta e para a condição de nossas almas, um senso de vazio, de insatisfação, o medo da morte. Nós lemos que essa miséria tomou lugar logo ali no início, mas o que poderia ter levado a tudo isso? É que nesse primeiro versículo nós lemos: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Bem, uma serpente nos é introduzida no cenário aqui. E nos é dito que essa serpente era a mais astuta que todos os animais do campo. Eu gostaria que você entendesse isso aqui. A palavra astuta no original hebraico não é uma palavra negativa, na verdade. Há um aspecto positivo nessa palavra, porque a serpente em si, como uma criatura, nos é dito que mais que todos os outros animais que foram criados por Deus, parecia demonstrar um grande instinto, eu não sei, talvez uma capacidade de perceber o seu ambiente em volta. Talvez seja esse o significado de astuto aqui aplicado à serpente. Ela tinha uma certa inteligência, se nós podemos assim dizer, mais ampla do que os outros animais. Não sabemos como isso acontecia. Mas lembre-se que nós estamos lidando com um animal aqui antes da queda. Quando tudo o que Deus criou, Deus disse era bom e perfeito. Nós não estamos lidando aqui com Satanás ainda, mas com a serpente. É em relação a ela que esse termo, a serpente, é aplicado, como mais astuta do que todas elas. A serpente por si mesmo, nós lemos, era um animal de grande astúcia. É difícil realmente traduzir esse termo. De grande capacidade. Certamente não era um animal que se arrastava pela terra, porque foi após a maldição que ela começou. Talvez um animal que andava ereto ou que voasse. Um animal belo, não um animal repugnante como agora, que causa medo a tantas pessoas. E assim essa serpente se aproxima da mulher. E nós lemos que, de alguma maneira, Satanás, através dela, é isso que nos informa a segunda metade do versículo, se aproxima da mulher para então tentá-la. E disse a serpente à mulher: é assim que disse Deus. Nós estamos ouvindo agora a voz do tentador, Satanás. Nós não sabemos como isso aconteceu. Algumas pessoas dizem que esse é um símbolo de Satanás, mas nós cremos que era um animal real, porque a palavra de Deus nos explica assim, provavelmente uma possessão demoníaca. Satanás usando este animal para falar de alguma maneira. Nós sabemos que Satanás não tem o poder de materializar-se, de incorporar-se, de ser visto, de encarnar, não lhe foi dado isso. Assim ele precisa usar de um instrumento, mesmo a voz de uma serpente. E assim foi permitido por Deus de alguma maneira, para que através de um animal
aquele que fora colocado como senhor dos animais naquele jardim fosse derrotado. Tremendo pensar sobre isso. E nós ouvimos essas palavras que são ditas à mulher. E aqui nós aprendemos algo muito interessante. Por que é que esse registro está aqui? Bem, esse registro está aqui para que nós aprendamos algo sobre Satanás. Primeiro, que ele é um ser real, que ele não é o fruto da imaginação medieval, que ele não é o fruto dos nossos temores, que nós qualificamos como Satanás, um bicho verde com um arpão e uma cauda que está por aí. Não, um ser real, uma criatura. E nós aprendemos também que ele não é um Deus. Não há o Deus número 1, bondoso e maravilhoso Jeová, e o Deus número 2, Satanás. Não, aqui está um Deus único e verdadeiro e uma criatura, que, embora poderosa, uma criatura apenas rebelde contra Deus. Isso é algo que nós também aprendemos aqui nessa expressão sobre a serpente criada. E nós aprendemos algo muito importante aqui também, que Satanás é um dos inimigos, ou o arqui-inimigo das almas humanas. Que como no início, ainda hoje, ele trabalha para matar, para roubar e para destruir. Esta é a sua obra até o final. Nós aprendemos algo também de grande importância sobre como Satanás operava e ainda opera hoje. Nós somos informados que a esfera de sua atuação é uma esfera religiosa ou espiritual. E o seu objetivo é desviar o coração dos homens de Deus e se interpor entre o relacionamento do homem e o seu Criador, e assim roubar de Deus a glória e levar homens e mulheres a adorar a Ele mais do que ao Criador. Esse sempre foi o seu desejo, ser adorado, ser servido. E assim ele busca usurpar o lugar de Deus e roubar a sua glória e fazer com que a criatura de Deus viva e sirva os seus próprios propósitos. E aqui em Gênesis capítulo 3 nós temos um exemplo de suas operações e o método que ele utiliza para isso. E essas coisas são registradas aqui, queridos, para o nosso aprendizado sobre a maneira como o inimigo de nossas almas opera e o que ele ainda busca hoje. Veja como ele opera, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Uma pergunta. Ele começa a lançar dúvida sobre a palavra de Deus, sugerindo que Deus não quis realmente dizer aquilo. É isso que está por trás dessas perguntas. É assim mesmo que Deus disse? Por acaso Deus realmente disse isso? Não comereis da árvore do bem e do mal? Em segundo lugar, nós vemos que ele substitui a palavra de Deus aos ouvidos de Eva por suas próprias palavras. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O que Deus tinha dito no versículo 15, ou no versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que comeres dela, certamente morrereis. Mas Satanás substitui as suas palavras e diz: certamente não morrereis. Nós vemos esse princípio ilustrado nas primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo, ou parábolas, no capítulo 13 de Mateus, que o Senhor Jesus segue plantando a semente. Esse é o semeador. A palavra da verdade do Evangelho, e imediatamente Satanás segue cegando, ou melhor, semeando o joio. Esse tem sido sempre o método de Satanás: torcer e diminuir a autoridade da palavra de Deus e colocar as suas próprias palavras no lugar. E é triste a realidade que nós nos encontramos quando as pessoas rejeitam crer na palavra do Deus vivo, mas ao mesmo tempo são tão crédulas para acreditar nas mentiras de Satanás e seguirem crendices e filosofias humanas e folclores e superstições. Elas não aceitam a palavra de Deus, mas não têm dificuldade alguma em se entregar a coisas tolas, como adorar objetos, pendurar cristais, repetir mantras, fazerem rezas, acenderem velas. Elas não creem a palavra de Deus, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo pela fé e arrependimento, mas não têm dificuldade alguma em acreditar na mentira de Satanás. Quão tremendo é pensar sobre isso. Nós ouvimos que Satanás também ousa lançar dúvidas sobre a bondade de Deus e questionar a sua bondade. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Em outras palavras, o enganador aqui sugere que Deus despoticamente estava suprimindo e negando ao ser humano aquilo que seria de grande vantagem e benefício para ele, porque Deus certamente sabe, Deus é malicioso, ele está dizendo,
que no dia em que vocês comerem isso, vocês vão alcançar algo que vocês merecem, precisam, mas ele despoticamente está escondendo isso de vocês. Será que não é a mesma coisa hoje? Deus pede que eu me arrependa e me volta para Ele. Eu vou perder tudo isso que eu tenho na minha vida, toda a satisfação e prazer, para virar um crente. E assim Ele nos faz pensar sobre a vida cristã como uma vida terrível, carregando liturgias e coisas a serem feitas, quando nós aprendemos e sabemos que essa é a melhor vida a ser vivida. A mesma mentira, a mesma atração, a mesma oferta, deixe de lado de buscar a Deus. Você não precisa se voltar à palavra dele. Tanto faz, está tudo bem que você seja religioso, que você bata o ponto na igreja, que você reze uma novena, que você busque um passe no centro espírito. Você pode viver em teus pecados e desfrutar a ele. Deus não se importa com isso. O importante é que você o reconheça. Não há necessidade de arrependimento, não há necessidade de buscar em Jesus somente a salvação. Então nós lemos sobre a queda do homem no versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si mesmos aventais. A grande pergunta que nós sempre levantamos é essa: será que Eva estava tão propensa a cair neste pecado? Será que para ela era uma tentação tão incontrolável, acima das suas forças, vindo de um tentador tão forte que ela não poderia controlar nem resistir? Ela estava inclinada a cair e a pecar realmente? Bem, queridos, nós sabemos que isso não é verdadeiro, porque nós lemos aqui que Deus deu a esse casal toda a capacidade e todo o poder para se manterem leais ao comando de Deus. Eles tinham uma natureza perfeita, eles nunca tinham experimentado o pecado, nem havia o poder do pecado em suas vidas. Eva não era uma moça inocente, ingênua, que foi tentada poderosamente por um ser mais capaz que ela, e levada momentaneamente pela tentação a cair, e assim depois punida para além do seu pequeno pecado. Nada disso. Essa é uma versão infantil que nós ouvimos o tempo todo, em toda parte. O Jardim do Éden era um lugar de inocência, sim, mas não um lugar de ingenuidade, ignorância, porque os nossos primeiros pais foram criados com tremendas capacidades. Eva não era apenas uma mulher de uma beleza esplendorosa, mas uma mulher de um poder imenso em sua capacidade intelectual, uma mulher altamente inteligente, porque fora criada por Deus em perfeição física, intelectual e moral. Nós nos lembramos que os dons e as capacidades que Deus tinha dado a eles não tinham sido alteradas ainda. E assim, quando Eva ouve essa tentação, e ela se lembra da advertência de Deus, ela teve o tempo suficiente para ponderar isso em sua mente, considerar e pesar, e saber o que viria e o que ela estava fazendo. Ela não foi simplesmente subjugada e arrastada pelo pecado, mas ela escolheu e decidiu pecar contra Deus. Ela parou para julgar e pesar na balança, e considerar e ponderar. Esse não foi um ato de impulso repentino, esse foi um ato inteligente, consciente, decidido. Ela sabia muito bem o que estava fazendo, e Adão sabia muito bem o que ele estava fazendo. Não foi um outro fruto que Eva levou a Adão e ele não sabia que fruto era aquele, e como ele sabia muito bem que fruto era aquele e o que ele estava fazendo e as consequências de tudo aquilo de desobediência. E é por isso que nós somos condenados aos olhos de Deus, queridos. Amigo, você percebe nesta noite que quando nós pecamos contra Deus, nós o fazemos conscientemente. Que cada palavra, que cada ato, que cada ação contrária à lei moral de Deus é feito de um modo consciente, porque nós temos dentro de nós algo chamado a consciência. E a consciência como tribunal de Deus dentro de nós, nos justificando, nos condenando diante de cada atitude, de cada ato para com a lei moral de Deus. Assim nós sabemos muito bem quando nós pecamos contra Deus. Não é uma questão apenas de que nós herdamos o pecado de nossos pais, e por isso somos condenados injustamente por um pecado não cometido, mas que nós escolhemos pecar, e que nós sabemos muito bem o que estamos fazendo, e que nós empurramos a consciência de lado e seguimos em frente, em busca daquilo que desejamos. Para Eva, tudo o que importava era o gosto, a aparência da fruta e aquilo que ela poderia obter.
Assim, muito antes de estender a sua mão e arrancar aquela fruta, uma série de pecados como uma avalanche começou a inundar a sua alma. Ela pecou muito antes de arrancar aquela fruta daquela árvore. No momento em que Eva pesou a tentação daquela serpente, a sua proposta de tomar daquele fruto proibido, algum tempo se passou antes que ela o fizesse. Talvez um período de alguns minutos, de algum tempo, nós não sabemos. E assim, neste período de reflexão, um grupo de pecados começou a invadir a sua alma por sua escolha. O pecado iniciou alguns momentos antes dela tomar este fruto. Que pequena coisa as pessoas dizem, não é? Por um frutinho apenas, toda a humanidade destruída, toda a miséria, toda a morte. Amigos, é tão fácil como dizer que por meio de uma pequena cápsula de 85 centímetros por 35, duas imensas cidades, Nagasaki e Hiroshima, foram destruídas apenas por uma pequena bomba. Nós não olhamos no dedo por trás do gatilho, mas a miséria, a tragédia, a destruição que uma morte causa. E nós olhamos também a mente por trás de tudo isso. Quantos pecados estão envolvidos nesse pequeno ato de estender a mão e tirar aquele fruto? O orgulho disse no coração e na mente de Eva naquele momento: eu tenho direito a isso. Deus está me escondendo algo que é o meu direito, e eu quero, eu vou ter isso. O orgulho começou a tomar conta. Ele não existia ali, mas de repente passou a existir. E assim nós observamos uma sequência de pecados, um atrás do outro, um atrás do outro, um seguindo ao outro. Nós lemos sobre roubo aqui. A Bíblia nos diz que tomou Eva, no versículo 7 ou 6, tomou Eva, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável, então tomou do seu fruto. Isso é roubo, algo que não lhe pertencia, e comeu. Desobediência, não faça isso, comeu do fruto da árvore. Nós lemos sobre assassinato. Ela levou o seu marido para o matá-lo, talvez sem saber o que estava fazendo. Nós lemos sobre rebelião e ele comeu com ela juntamente. Formação de quadrilha, duas pessoas juntas em rebelião contra Deus. Ingratidão em um paraíso como aquele, descrença em Deus, deslealdade a um Criador tão maravilhoso. Orgulho, por trás de cada pecado que nós cometemos há uma multidão de outros pecados. O orgulho me diz: eu vou ter isso que Deus disse que eu não devo ter. E a concupiscência me diz: eu vou tomar posse disso. E a rebelião diz: quem é Deus? E eu suprimo a minha consciência, então eu sigo em frente no meu pecado. Ninguém tropeça no pecado. Ninguém cai no pecado de repente. Um pecado é sempre formado aos poucos dentro de nossa alma. Então nós nos entregamos, nós escolhemos rebelar-se contra Deus. Nós precisamos lidar com a consciência que soa a luz vermelha e apita o alarme e apagá-la e suprimi-la para conseguir ir em frente ao nosso pecado. Quão rebeldes somos nós e quão justo é Deus em nos condenar. Oh amigos, veja o resultado deste pequeno ato nos nossos olhos. Inocência perdida, malícia tomando conta da alma. Então foram abertos os olhos de ambos. Eles adquiriram uma consciência pela primeira vez. Provavelmente já havia uma consciência ali, mas não operante. Mas agora, com o senso do certo e do errado, essa consciência começa a operar. E começa a operar não para lhes justificar, mas para condenar. Todos nós possuímos uma consciência que nos diz a diferença entre o bem e o mal, e o certo e o errado, e que nos julgue. E assim ninguém poderá um dia chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia que isso era certo, eu não sabia que tu esperavas disso, eu não sabia que eu vivia longe de ti. A cada dia, a cada momento, Deus falando dentro de nós pela consciência. E conheceram que estavam nus. Vergonha, remorso entra naquele mundo. Satanás lhes prometeu que eles descobririam e teriam grande conhecimento. E aqui está o conhecimento que receberam de sua falência e do mal que causaram e do grande bem que abandonaram. Esse é o conhecimento do bem e do mal que eles receberam. Não conhecimento por experiência apenas, mas em sua alma de agora em diante, para todos nós aqui. E aqui nós aprendemos de onde vem essa fraqueza e inabilidade humana para apaziguar uma consciência culpada. Porque nós lemos que o ato imediato daquele homem e daquela mulher ao ouvir a voz de Deus foi que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Queridos, cada palavra deste livro é simbólica.
e importante. Eles cobriram a sua nudez e a sua vergonha com folhas de figueiras que logo se decomporiam. E será que nós não somos assim? Quando nós percebemos pela primeira vez o nosso pecado contra Deus e a nossa consciência apita, então nós começamos a cobrir a nossa vergonha diante de Deus, por meio de rezas, e de frequências à religião, e de bons atos, e caridade e tudo mais. Mas eu te digo que tudo isso é avental de folhas de figueira. Isso não vai cobrir diante de Deus a nossa vergonha naquele dia de prestar contas. Você já parou para pensar sobre isso? Esses aventais representam a justiça que eles desejavam criar diante de Deus, mas não poderiam durar. Isso fala sobre a nossa própria justiça baseada em boas obras e religiosidade. Ela não perdurará para a eternidade. E um dia, se nós terminarmos a nossa vida neste mundo sem Cristo e a sua justiça, pelo seu sacrifício e a sua vida perfeita, nós encontraremos nus diante de Deus, nus de toda justiça, nus de todo valor e de todo bem, falidos moralmente, sem nenhum mérito, sem nada para oferecer a Deus para pagar os nossos pecados. Aventais de uma figueira. E ouviram a voz de Deus e esconderam: Adão, onde estás? E essa voz continua a falar ainda hoje a você e a mim: onde você está? Por que você corre? Por que você se esconde de mim? Não é assim que a nossa consciência nos fala? A mesma voz de Deus chamando. Escondido atrás de árvores estava Adão e Eva. E onde estão nossas árvores? Boa moralidade, caridade, religiosidade. Essas são as árvores atrás das quais nós nos escondemos. Temor, diz Adão, então temi. Vergonha, então estava nu. Inimizade contra Deus e contra o próximo. A mulher que tu me destes, ela me enganou. Em outras palavras, é tua culpa. Eu estava muito bem sozinho nesse jardim. Essa mulher que tu me deu. Divisão, traição da lealdade, toda a miséria jamais imaginada entre homens, engendrada no universo de repente. Orgulho, dureza de coração, a mulher dizendo ao diabo: a culpa é dele, não minha. A nossa atitude de culpar a sociedade, de culpar os pais, de culpar a vizinhança, de culpar todo mundo, mas nunca culpar a nós mesmos diante de Deus. Eu sou esse pecador, fui eu que escolhi pecar, fui eu que escolhi mentir, não foi a pressão do mundo, eu que adulterei, foi eu que fiz isso, fui eu. Aqui está a resposta na nossa atitude diante de Deus, de culpar a todo mundo e não nós mesmos. Alienação de Deus, maldição sobre a terra que agora não produziria o fruto com facilidade, morte física, morte espiritual. Será que essas palavras não estão de acordo com a realidade à nossa volta? As consequências e os resultados imediatos do pecado foram tremendas. Se tornaram conscientes do seu corpo. Nos diz o versículo 10, então se abriu os seus olhos e ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ao serem criados, eles não eram conscientes de seus corpos, andavam nus, não tinham problema com isso. Mas com a morte a vergonha entrou. Um senso de vergonha tomou conta deles e os afetou. Então essa percepção torcida sobre o corpo começou a nascer. Houve um desbalanço, não é? Ali nasce a perversão e a percepção do pecado, a loucura do sexomania, de ver, de falar, de mostrar, de pensar. Um desbalanço completo na raça humana sobre seus próprios corpos. De repente seriam expostos, sua condição de vergonha, humilhante, tiveram que se cobrir, tiveram que fugir, um senso de culpa. Ouvi a tua voz e temi, e agora o homem fugindo de Deus. Um temor de Deus, a perda da comunhão, morte espiritual, lançado para fora da presença do Senhor e daquele paraíso. Uma nova relação com a natureza, de dureza e de dificuldade, e então a morte física um dia chegaria. Amigos, o homem que fora criado do pó deveria então voltar ao pó novamente. Diante desse cenário de calamidade e miséria, e dor, e vazio, e tragédia, será que há alguma esperança? Será que há alguma resposta? Será que há algum valor para nós? Será que há algum meio? É diante dessa tragédia, desse quadro de dor, de morte, de miséria, que nós ouvimos essas palavras tão profundas, tão maravilhosas do versículo 15, de Deus.
E porém inimizade entre ti, isso é uma palavra dirigida à serpente e à mulher. Lê na verdade do versículo 14, então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que todas as feras do campo, e mais do que todos os animais. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Deus não perguntou à serpente: por que fizestes isto? Ele perguntou a Adão e a Eva: mas por que não a serpente? Porque enquanto a Adão e Eva ainda haveria misericórdia, não para Satanás. E porém inimizade entre ti, Satanás, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, Satanás, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, aqui está diante de nós, no meio de tamanha tragédia, miséria e desastre, estas palavras tão tremendas que apontam para Jesus Cristo Salvador, que um dia viria. Observe com calma, nós precisamos concluir aqui. Deus se volta ao tentador e diz: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, os teus descendentes, e a sua semente, a descendência dela. E esta, observe que agora está no singular, uma semente que viria da mulher, alguém que nasceria dela. Esta te ferirá a cabeça, Satanás, e tu lhe, singular, ferirás o calcanhar. E toda a história humana se desdobra a partir deste ponto aqui, porque a história humana é nada mais do que o desdobramento desses versículos. A semente de Satanás, isto é, os filhos do diabo e do maligno, contrários ao povo de Deus e aqueles que adoram a Deus e se voltavam a Deus. Essa é toda a história. Até que o Senhor Jesus Cristo, esta semente singular da mulher, um dia viesse, nascido de mulher, sem a participação do homem. Por isso a semente da mulher e não do homem, de uma virgem, no tempo determinado, para então, pela morte de cruz, esmagar a cabeça daquela serpente. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, Ele veio como esta promessa aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele tomou um corpo e uma natureza humana, sendo Deus, e viveu uma vida perfeita, aquela vida que Adão e Eva deveriam viver, sem jamais quebrar a lei de Deus. Ele viveu, para que Ele pudesse representar pessoas como você e eu nesta noite, pecadores. E toda aquela maldição derramada sobre aquele homem, sobre este mundo, por causa de nossos pecados, a Bíblia nos diz que quando Ele voluntariamente foi àquela cruz do Calvário, Ele foi ali para derramar o seu sangue precioso, como de um sacrifício de um cordeiro, por causa daqueles por quem Ele veio salvar. Porque a justiça, os nossos aventais de figueira não serviriam para Deus. Isso está claramente expresso aqui nesses versículos, que Deus precisou prover àquele homem e àquela mulher um vestido de pele, um vestido feito do couro de um outro animal. O animal precisou morrer para que o seu sangue derramado e a sua pele fosse tirado, para que a nudez daquele casal fosse coberta. E você percebe que isso aponta para Jesus. O nosso tempo não nos permite lidar com essas coisas, mas isso fala sobre a justiça de Cristo, que precisou morrer e pagar e derramar o seu sangue para que homens e mulheres condenados como você e eu pudéssemos ter vida em Cristo. Alguém precisou pagar para que eles se vestissem. Cristo Jesus veio a este mundo para derramar o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Se você simplesmente fizer esta pergunta: o que está errado comigo? A palavra de Deus te responde: você é um pecador. Porque deste vazio, deste medo de morte e condenação, porque nós estamos longe de Deus, alienados de Deus. Há alguma esperança? Há algum meio? Jesus Cristo em este mundo. A sua vida perfeita, o seu sangue precioso, você agora pode se voltar para Ele pelos olhos da fé, crendo na sua vida, nos seus méritos, em arrependimento de pecados, dizendo a Ele: Senhor, eu sou esse pecador, assim eu tenho pecado e vivido contra Ti, perdoa-me, transforma, me dá os méritos do Teu Filho Jesus Cristo, me cobre com essa Sua justiça mostrada na cruz do Calvário. Então, amigo, se você fizer isso pela fé, em arrependimento de pecados,
entregando a sua vida verdadeiramente a Ele, dizendo: Senhor, aqui está, toma este nada, toma este lixo espiritual, este vil pecador, esse inimigo, e me dá a tua salvação e a vida eterna. A Bíblia diz: se nós o fizermos de todo o coração, pela fé, crendo, então seremos salvos, porque Deus enviou o seu Filho a este mundo para este propósito, a semente da mulher, para a salvação. Você se vê neste espelho da palavra de Deus? Você reconhece a tua necessidade nesta noite? Venha a Jesus, venha pela fé, venha a Ele pela fé, em arrependimento. Então o paraíso perdido será um paraíso restaurado para você quando a luz deste mundo se apagar. Para você e Deus te chamar para a sua presença, você não precisará se encontrar diante dele nu espiritualmente, como um condenado, como uma pessoa que será banido da presença de Deus, como um filho de Adão e Eva, mas agora como um filho de Deus por meio de Jesus Cristo, vestido em sua justiça e em seus méritos. Quanto tempo você ainda tem? Quantas batidas cardíacas você possui antes de se encontrar com seu Criador? Faça isso hoje. Venha em arrependimento, venha pela fé, venha se entregando e seja salvo e salvo para sempre. Que Deus nos abençoe nesta noite.